Senhor meu Deus, muito obrigado pelo dia, obrigado porque estamos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho mais sobre esse livro que fala sobre Ti, fala sobre os profetas, fala sobre os reis que o Senhor colocou na nossa história. Por favor, venha nos abençoar, abençoe o pastor e abençoe também a todos que estão aqui nessa live e que vão assistir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor. Pastor, vai, Sim, comece a falar pra gente sobre esse templo de Salomão. Como é que foi que se deu essa história toda? Explica pra gente. então, para a gente chegar em Salomão, nós temos que dar uma retrocedida no tempo e voltar para Davi. Davi foi um rei fantástico, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E aqui tem uma lição interessante, não é porque ele fosse perfeito e não tivesse pecados, mas é porque apesar dos erros e falhas e pecados dele, ele cometeu vários terríveis pecados, ele apresentava um arrependimento profundo e mudança de vida. Então, para a gente ser a pessoa segundo o coração de Deus, não é que a gente tem que ser perfeito. Nós precisamos estar sempre ligados com Deus. E mesmo quando a gente cair, falhar, pecar, nós podemos sentir o toque do amor de Deus, o Espírito Santo falando ao nosso coração. Vem o arrependimento, a gente muda a vida. Então, Davi quis construir um templo para Deus. E ele chamou o profeta Natan e disse: Natan, eu quero construir um templo. E Natan disse: tudo bem, Davi, vai em frente. Quando Natan está saindo do palácio, e a vida do profeta não era fácil, quando ele está saindo do palácio, Deus diz o seguinte: Natan, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir esse templo. Que ele foi um homem de sangue, de muitas guerras, mas o filho dele que vier no lugar dele, esse vai construir o templo. Aí Natan volta lá: Davi, ó, tem um negócio aqui para te falar. Fala, Natan, ó, é o seguinte, não vai ficar chateado, mas o Senhor falou que você não vai construir o templo. E o seu filho vai construir. Tá bom. Mas eu posso, pelo menos, arrecadar materiais, ofertas? Pode. Aí Davi arrecadou muita coisa, materiais, madeira, ouro, prata, bronze, e deixou tudo planejado, tudo preparado para que quando o seu filho começasse a reinar, ele pudesse, então, colocar em prática. E quando Salomão começou a reinar, depois dele se instalar no trono, resolver alguns probleminhas políticos, administrativos, ele se dedicou para a construção do templo. E a construção do templo foi uma das mais fantásticas construções da história antiga. Alguma coisa assim maravilhosa, deslumbrante, né? E o Sim, livro fala que foram 7 anos de construção. Interessante isso, né? E eu também um achei detalhe... interessante. Oi? Eu também achei interessante. E interessante, além disso, é que já pensou uma construção que você não escuta o barulho de martelo, de pedras sendo cortadas. Era uma construção silenciosa, porque tudo era preparado fora de Jerusalém. E quando eles traziam as coisas, já estava, era só colocar no lugar. E estamos falando de um tempo aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Cristo, mais ou menos isso. 850. Então, tudo muito rudimentar, mas eles fizeram todo o preparativo. Aqui tem uma coisa legal para a gente, né? Tudo que a gente vai fazer para o Senhor, tudo que a gente vai fazer para Deus, precisa ter uma boa preparação. Por exemplo, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, dessa hora 7, olha que coisa legal. Vocês, isso não acontece por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Você não cismou hoje de manhã, vou chamar o pastor. Não, o Romeu falou comigo já há um tempão atrás, ficou marcado, eu sabia que era os ungidos, capítulo 2. Você ontem ligou para mim, confirmou, a gente se falou. Então, tudo que a gente faz para o Senhor precisa ter um planejamento, precisa ser bem feito, bem realizado. E o templo foi essa obra de arte com muito planejamento, com muito amor e com muita competência profissional. Esse é outro detalhe também. Às vezes a gente acha que profissionalismo só serve para as coisas da nossa atividade profissional, da nossa profissão.
e às vezes para a igreja vai de qualquer jeito. Não, as coisas para a igreja podem ser feitas sempre da melhor forma possível, com todo o profissionalismo, com toda a competência, com toda a condição de oferecer para Deus o melhor. Então, esse é um aspecto marcante aqui do início do templo. Eu vou falando, você direto? Pode ir falando, mas eu queria que o senhor comentasse também sobre a localização do templo. Foi realizado, ele foi construído no Monte Moriá. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho disso para a gente. Ah, legal. O capítulo fala que nesse Monte Moriá, dois episódios muito marcantes aconteceram. Então, o primeiro foi aquela tremenda experiência que Abraão passou quando ele recebeu de Deus a ordem de sacrificar o seu filho Isaque. Então, ele saiu de onde eles estavam e foram até o Monte Moriá. Não havia a cidade de Jerusalém ainda. E eles foram lá e foi no Monte Moriá que Abraão contou para Isaque que ele seria sacrificado e tal, arrumou o altar, a lenha, o fogo e não tinha o cordeiro. E depois, então, quando Isaque perguntou, papai, está aqui o fogo, está aqui o altar, a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Essa é uma expressão muito bonita, que Deus proverá. Então, o cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus em Cristo é uma provisão divina para nós, né? Então, essa é a primeira experiência. A outra experiência, Davi, já idoso, já com idade avançada, cometeu mais um erro. O erro de contar o exército. Contar o exército, por que podia parecer errado? Porque contar o exército significava confiar mais no exército do que no Senhor. E Deus disse, pessoas, olha, né? Confiar mais na força humana, no que eu posso fazer, olha o meu poderio, olha o meu exército, do que confiar no Senhor. E Davi errou, e Deus deu 3 opções para ele, de castigos. E um castigo foi o anjo do Senhor fazer uma destruição. E foi justamente no Monte Moriá que Davi clamou ao Senhor para que cessasse a peste que estava matando os filhos de Israel, culpa do seu pecado, do seu erro. Então, esses 2 momentos foram muito marcantes. Interessante que hoje o Monte Moriá, a parte de cima dele, ela é ocupada pelos muçulmanos. Você tem lá uma grande mesquita, tem uma área enorme, toda a parte, é um platô, toda a parte superior do Monte Moriá está hoje em poder dos muçulmanos. Mas tem ainda o Muro das Lamentações, que dizem que é o que sobrou da última construção do Templo de Salomão, já em várias versões, e pelo menos na sua terceira versão. Então é o que sobrou, o Muro das Lamentações. Então o Monte Moriá é o monte do sacrifício, é o monte do símbolo da graça divina, do perdão de Deus. Muito bonito, muito lindo o significado. Certo. Então a gente sabe que já era um lugar sagrado para o pessoal de Israel. Então não era qualquer monte que estava sendo construído o templo, que Eles Deus ia tinham se ali manifestar. tinha um significado muito profundo, muito marcante para o povo de Israel, muito especial. Um detalhe aqui, ó, além de você ter lembrado do local, é o detalhe, o capítulo fala que a glória de Deus encheu o templo. Então, a glória de Deus tem também um significado muito importante, porque a glória de Deus, o que é a glória de Deus? A gente às vezes não consegue captar muito isso, né? Mas era a manifestação da presença divina, que se manifestava com alguma expressão visível. Então, luz, uma luz sobrenatural, né? Então, como é que Deus manifesta a sua glória? Deus manifesta a sua glória de várias maneiras. Às vezes, não precisa ser só alguma coisa sobrenatural, extraordinária, como foi aqui no templo. Mas a manifestação da glória de Deus é a manifestação da aceitação de Deus para aquilo que o ser humano está fazendo. Então,
quando nós fazemos algo que agrada ao Senhor, que corresponde à vontade do Senhor, ele se manifesta com sua glória. Essa glória, então, ela é essa expressão da aceitação de Deus para conosco. Então, nós sempre pedimos, Senhor, aceita o nosso culto, aceita a nossa vida, aceita o nosso louvor. Então, é muito importante. Hoje a gente não tem essa manifestação gloriosa, né? Deus, por exemplo, se a gente faz um louvor bacana, legal, a igreja não vai se encher de luz, dessa luz sobrenatural. Mas a gente pode estar certo de que Deus se agrada daquilo que nós oferecemos para Ele. Então, essa manifestação de glória é muito interessante. Um outro aspecto legal que o livro comenta é a questão do louvor, o papel da música, dos cânticos. Então, ali houve muita música, exuberante música assim, grandiosa mesmo. Então, essa celebração, por que a música é importante no nosso louvor? Essa é uma pergunta interessante para a gente saber. Por que a música é importante? Porque a música, ela é a expressão mais profunda da gratidão humana. Quando cessam as palavras, a gente louva. Quando já não encontro mais nenhuma palavra que eu vou dizer muito obrigado, a gente não pensa muito, mas o que quer dizer muito obrigado? Então, eu me sinto obrigado de devolver o favor que você me fez. Por isso eu falo, a gente não pensa nisso, mas é isso que nós estamos dizendo. Então, como é que eu vou dizer para Deus? Senhor, muito obrigado. Ou seja, eu vou devolver esse favor para você. Eu não posso. Então, eu agradeço a Deus, e a gente usa essa expressão muito obrigado, mas ela significa isso e ela não é a mais apropriada. Então, eu agradeço, e quando não tem mais palavras, o que eu faço? Eu canto, eu louvo. Então, esse sentido do louvor é muito, por isso que o louvor é importante, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida da igreja, na liturgia da igreja, no programa da igreja. O louvor tem esse espaço. Então, o louvor não é para vamos cantar aqui enquanto começa a programação. Não é para isso. O louvor não é para teve um problema, vamos cantar até resolver. Não. O louvor é um momento de glorificar a Deus, de agradecer a Deus, de expressar o reconhecimento de quão Deus é grandioso, importante, maravilhoso. Então, esse é um detalhe legal. Depois, o outro tópico do livro, você vai me falando aí até onde eu posso falar e faz. Pode continuar, pastor. Então, tá bom. O outro ponto que o livro apresenta é a oração de Salomão. Olha como a gente vai captando. Então, nós já falamos do preparo para o templo, falamos do local do templo, falamos agora da glória de Deus, o louvor, e agora vamos falar da oração, a importância da oração. Então, eles construíram uma espécie de uma plataforma onde Salomão subiu para que ele pudesse ser visto, e ele, depois quando chegou o momento dele falar, ele abençoou o povo, e ele faz uma oração muito, muito marcante. É uma das mais longas orações registradas na Bíblia, uma das mais lindas também. E nessa oração, Salomão, ele faz, olha que coisa interessante, ele engrandece a Deus, mas ele faz também várias afirmações relacionadas à possibilidade do povo pecar. Então, se o povo pecar, mas se o povo vier aqui, se o povo voltar aqui, o Senhor vai perdoar. Dentro dessa oração, ele menciona também o livramento de Deus contra os inimigos. Ele menciona que ali era o lugar para que os estrangeiros também pudessem encontrar o favor de Deus. Isso aqui é muito legal, a questão dos estrangeiros, porque a igreja de Deus, ela deve ser a casa de oração para todos os povos. Então, nós não devemos ter nenhum tipo de impedimento quanto às pessoas buscarem a igreja. Todos devem ser bem-vindos, e a gente tem que pedir a Deus para que a gente seja livrado de qualquer preconceito quanto ao perfil das pessoas que buscam a igreja. Então,
A igreja é o espaço para todos. É o Sem espaço em fazer que todos, acepção, certo? sem, sem nenhuma acepção de pessoas, sem nenhuma discriminação. Então, esse é um detalhe muito, muito interessante. E a oração, o livro dá um destaque para a importância de nós não nos esquecermos da reverência a Deus. Então, o livro fala sobre a importância de quando nós nos dirigirmos a Deus, para que a gente tenha reverência na nossa forma de a gente se dirigir a Deus. Então, ela dá uma ênfase de que Salomão ele estava ajoelhado e aqui a autora Ellen White, ela menciona a importância de que nós possamos também, não só, mas também, quando nos dirigirmos a Deus, sendo possível que a oração seja na posição ajoelhados. Às vezes a gente brinca, vamos orar de joelhos. Ora, de joelhos a gente sempre ora, porque seja em pé ou seja ajoelhado, você sempre está com o joelho, certo? Então a expressão correta é eu vou orar ajoelhados. Não, vamos orar de joelho. De joelho a gente sempre ora. Em pé, sentado, estamos sempre orando de joelhos. Então, nós não temos que ter fanatismo, que só podemos fazer oração se estivermos ajoelhados. Não. Em outros livros, outros comentários, Ellen White, ela fala que você pode orar, por exemplo, se você estiver indo no seu transporte público, você está lá sentadinho, está em pé, você pode levar os pensamentos a Deus. Se você estiver no seu trabalho, na sua escola, você pode, lá no seu espaço, você pode levar o pensamento a Deus. Você não precisa estar... Deus não vai ouvir a oração porque eu estou Somente se estiver ajoelhado ajoelhado. ou porque eu estou em pé. Deus vai ouvir a oração se eu abrir o meu coração a Ele com sinceridade. Então, esse é um aspecto interessante. Agora, nas celebrações da igreja, eu tenho observado isso. Nós estamos esquecendo um pouco o valor de orarmos ajoelhados. Muitas orações que podiam ser feitas, nós nos ajoelhando, são feitas em pé de qualquer forma. Então, esse capítulo nos ajuda a lembrar a importância da reverência. Deus, ele é um pai amoroso, ele é um amigo, ele é um pastor, ele é um companheiro, mas ele é Deus. Então, quando essa compreensão não é para que a gente tenha medo, Deus, não, mas a gente tem que ter uma reverência, a gente tem que tem que se Respeito dirigir a também. Deus de uma forma reverente, reconhecendo a sua divindade, a sua santidade, a sua soberania. Eu acho interessante que ela colocou um trechinho aqui no livro que fala bem assim: os anjos cobrem o rosto ao pronunciar esse nome. Quanto mais nós devemos ser reverentes ao proferir esse nome com os nossos lábios, mostrando ainda mais essa referência e esse respeito que a gente tem que ter por Deus. A gente reconhece que Deus é nosso amigo, a gente quer ter aquela intimidade com Ele, podemos elevar nossos pensamentos, mas sempre tendo essa ideia de que Ele continua sendo Deus. Ele é nosso amigo, mas Ele é Deus. Então, não podemos fazer nossa oração aqui deitado, vou dormir aqui, vou fazer minha oração deitadinha aqui, aproveitar que já estou deitado na cama, fazer minha oração. Não. Sempre lembrar de ter essa reverência, apesar dele ser nosso amigo, nosso pai. E se essa for a única situação que uma pessoa está num leito de um hospital, ela vai orar deitadinha e Deus vai aceitar, sabendo que aquilo é o melhor que ela vai fazer, né? Então, é muito interessante a gente ter compreensão e ter esse equilíbrio de como nós devemos nos conduzir. Não, só oração de joelho. Não é isso não é essa a lição. A lição aqui é a lição da reverência. Eu vou oferecer a Deus sempre o meu melhor. Um aspecto que eu acho legal, e eu acho que só tenho mais dois aqui do que eu tinha preparado para falar, é que Salomão demonstrou bastante humildade quando ele se ajoelhou diante de todo o povo e ele orou ao Senhor pedindo sabedoria, pedindo que Deus conduzisse, que aceitasse toda aquela cerimônia, aceitasse todo aquele esforço, todo o cerimonial que eles haviam feito e preparado. Então, humildade é uma das mais lindas virtudes do cristianismo. Para muitas pessoas, a humildade pode parecer um sinônimo de fraqueza,
mas ela é uma das mais abençoadas virtudes e é um sinal de grande reconhecimento da, do poder de Deus, da soberania de Deus e da grandeza de Deus. E como é que a gente se mostra humilde? Então, primeiro que a gente demonstra humildade naturalmente. Eu não vou pensar, eu quero parecer humilde, mas a gente demonstra humildade sempre que nós reconhecemos a Deus em primeiro lugar na nossa vida e reconhecemos as pessoas como nossas iguais, como pessoas iguais. Então, eu não me sinto superior. Paulo chega a dar o conselho que a gente deveria se sentir até menos do que os outros. Eu tenho que considerar os outros mais importantes, os outros superiores. Então, a questão da humildade, tem muita gente que se acha, tem muita gente que despreza os outros. Então, isso não combina com o cristianismo. O cristianismo prevê que quando nós amamos a Deus e o amor de Deus está em nós, nós amamos as pessoas e as consideramos, nós não desprezamos, nós não humilhamos ninguém, nós não temos palavras de desprezo para ninguém, por mais que as pessoas estejam numa situação de desprezo. Não, nós devemos estender a mão, devemos abraçar. Então, humildade é um aspecto muito significativo e muito desafiador. A gente é muito mais orgulhoso do que a gente acha que é. Então, Deus tem que fazer uma obra no nosso coração para nos curar desse orgulho, dessa tendência de querer ser superior. E isso está muito encalacrado, está muito dentro da humanidade, querer sempre superar o outro, ser mais do que o outro. Os nossos sistemas de avaliação são assim, sempre é um que tem em primeiro lugar, sempre que tirou a maior nota, sempre que ganha o maior salário, sempre que tem a maior posição. Na compreensão do cristianismo, por exemplo, tem que ter um líder, precisa ter alguém que lidere. Quem é o líder? O líder é o primeiro entre os iguais. Ele é primeiro, mas é igual. Esse é o líder. Então, o pastor, ele é o pastor das ovelhas, mas ele é ovelha. Ele segue sendo ovelha. Ele é o pastor, mas é ovelha. Então, ele é o primeiro entre os iguais. Esse é o conceito da nossa de liderança. A gente entender que nós somos iguais, somos irmãos, e eu não preciso tratar mal ninguém, não preciso tratar ninguém com desprezo, eu não preciso tratar ninguém com rispidez. Eu posso, talvez, até não ter a mesma amizade igual com todos, mas eu posso tratar todos com respeito, com carinho, com distinção, com alegria. Não preciso desprezar, pisar em ninguém. Esse é um ponto. O último ponto está bem no último parágrafo da página 20, dizendo que Deus honra as reuniões do seu povo com a sua presença. Então, quando nós nos reunimos, e Jesus fez essa promessa, né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí vou estar no meio deles. Então, nem que fôssemos só nós dois, nessa manhã aqui, Elisana, você e eu, nós já teríamos a presença do Senhor Jesus assegurado com a gente. 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, essa é uma das coisas mais bonitas, que Deus honra os encontros dos seus filhos com a sua presença. Não é uma presença física, mas é a presença da sua bênção, é a presença que traz paz ao nosso coração. É uma presença que traz a certeza de que nós não estamos sozinhos, é a presença que nos traz calma, é uma presença que traz resposta para nós, para as nossas ansiedades, para os nossos pedidos. Então, essa é uma promessa muito linda. Eu acho que ela é fantástica para a gente terminar a reflexão dessa hora 7 nessa manhã. É a certeza de que Deus vai conosco, Deus está conosco. Quando nós nos reunimos, Ele prestigia, Ele honra as reuniões dos seus filhos com a sua presença. Eu acho que é isso. Que bênção, pastor. Foi assim, passou tão rápido que eu nem senti. Mas eu quero agradecer muito ao senhor por senhor ter tirado um tempinho. Eu sei que a vida de pastor é bem corrida e o senhor tirou esse tempo para fazer a live conosco aqui. E o pessoal do Ministério Jovem, agradeço em nome do Ministério Jovem. E eu queria que o senhor fizesse uma oração agora,
abençoando os nossos jovens que estão aqui conosco e também os que vão assistir posteriormente. Então, eu queria parabenizar antes da oração, parabenizar vocês, mas do fundo do meu coração. Eu não sei se você sabe, mas eu cuido dessa área do que nós chamamos de Espírito e Profecia, que são os escritos de Ellen White aqui para toda a nossa divisão. E quando eu vi esse projeto de vocês, eu já assisti várias delas, é fantástico vocês terem esse propósito de, todos os dias às 7 da manhã, ter alguém estudando um capítulo de um livro de Ellen White. Eu fico emocionado com isso, é coisa muito linda. Eu já tenho falado para outros dessa iniciativa de vocês, então eu queria parabenizar todos vocês que estão encarregados disso e todos vocês que estão assistindo, estão participando, seja às 7 da manhã, seja mais tarde. Então, parabéns, que Deus continue dando forças a vocês para que vocês continuem com esse propósito de buscar o Senhor. Então, vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Graças, Pai, porque o Senhor tem abençoado de uma forma muito especial os jovens da Igreja Central de Brasília, com o propósito de dedicarem, no primeiro momento de cada dia, esse tempo para compreender melhor a tua vontade sobre vários aspectos da vida, como elas se encontram escritas nestes livros tão especiais e agora os ungidos, que está sendo estudado. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que está conectada, a cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois, que o conteúdo, a mensagem que discutimos aqui, que refletimos aqui, seja uma bênção na vida de cada um de nós. Senhor, nós estamos iniciando um novo dia. Guarda-nos de todo mal, de todo perigo, protege-nos e abençoa-nos para que tudo que nós fizermos possa ser feito de acordo com a tua santa vontade e que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos. Dá-nos humildade, dá-nos sabedoria e dá-nos a companhia protetora dos teus santos anjos. Que a graça do Senhor Jesus permaneça conosco, pois assim nós oramos, pedimos e agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.